Amém. Glória a Deus. Que você tenha fé para ir além do natural. Que você tenha fé para que você possa vencer todas as adversidades. Nós vamos meditar na palavra, será bem breve hoje. Nós vamos ler lá em Lucas, capítulo 11, só 2 versículos, 21 e 22, que diz assim: quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas, quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Eu queria falar nesse dia de hoje, que se inicia esse novo ano, que nossa batalha espiritual, ela tem que ser cheia do Espírito Santo, para que nós possamos amarrar o valente e que nós possamos expulsar o inimigo de onde ele estiver alojado, de onde ele estiver colocado, tentando matar, roubar e destruir. Porque é isso que Lucas 10:10 fala, que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas para isso, amados, nós precisamos nos despertar. Nós precisamos entender as obras do maligno e precisamos ser obedientes ao Senhor em todo o tempo, para que nós possamos vencer essa guerra. A nossa batalha, ela é muito maior espiritualmente, porque o mundo espiritual, ele é muito maior. E provavelmente você já ouviu dizer alguém dizer assim: a melhor defesa é o ataque. Essa afirmação, ela é correta quando diz respeito ao mundo espiritual, quando diz respeito principalmente ao reino espiritual e ao maligno. Porque muitas vezes nós perdemos batalhas porque nós deixamos o inimigo chegar, alojar e tomar conta do ambiente, e a gente achar que a gente tem que ficar quietinho ali. Não. A melhor defesa, sim, nessas horas é o ataque. Como, irmã Leile? Orando, jejuando, chegando mais perto do Pai, tendo mais intimidade com Ele, buscando a presença dEle, se rendendo a Ele, deixando o Espírito Santo te moldar, te transformar, e entendendo que é em obediência a Ele que nós vencemos, sendo sensíveis à voz do Espírito Santo, é que nós venceremos. No texto, no estudo aqui, Deus nos diz que enquanto Satanás, que é o homem forte, mantém as pessoas cativas, presas em hábitos, em desejos, em problemas, os seus bens, os bens dele estão seguros. Qual é os bens dele? As pessoas. Ele está firme, ele segurando as pessoas. Ninguém o importuna, e acaba que as almas vão se perdendo. Por quê? Porque ninguém se levanta para guerrear contra ele, para bater o pé e lá, como diz Efésios 6, para bater o pé, resistir, submeter-se a Deus, resistir ao valente, resistir ao inimigo, ao diabo, e ele fugir. Então, enquanto ninguém vem e lhe resiste, ele vai buscando as almas, tragando as almas, matando, roubando e destruindo. Entretanto, quando o texto diz que quando chega alguém mais forte, isto é, Jesus, que é o mais forte, quando Jesus chega, ele derrota o inimigo. O inimigo é derrotado, seu poder diminui, a armadura no qual ele confiava perde o efeito. Por quê? Porque quando Jesus chega, ele transforma o ambiente, ele transforma a vida, ele muda as histórias. Ninguém que tem um encontro com o Senhor Jesus fica da mesma maneira, é transformado. É um processo, sim, é difícil às vezes, mas todas as pessoas que têm um encontro real com o Senhor é transformado. Então, aquele poder que o inimigo tinha para manter presa a pessoa, para manter cativa, essa armadura, esse poder que ele tinha é quebrado, se diminui, perde o efeito. Então, chega a hora de repartir os despojos, ou seja, de libertar os cativos. É isso que Jesus faz quando ele chega. Quando você se levanta para guerrear por alguém, é isso que acontece. Deus chega, Jesus chega e muda a história.
Cristo, ele nunca se colocou em uma postura defensiva, não. Ele sabia o propósito para que ele veio. Nós sabemos pela palavra que ele empregava técnicas ofensivas e nós também devemos ser assim. Nós devemos aprender com Jesus a não deixar que o inimigo venha cirandar, venha ceifar as vidas que estão à nossa volta, os nossos amados, os nossos queridos, aqueles irmãos que são do reino, por quem Jesus pagou um alto preço. Nós precisamos ser fortes, ser corajosos, ser cheios do Espírito Santo, transformados, para que nós possamos ir diante do inimigo e resistir a ele. A Bíblia afirma que Jesus, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles. Está lá em Colossenses 2,15. Deus, ele está nos tirando de uma guerra defensiva e nos enviando para um combate ofensivo. Por que, irmã? Ele está tão bom aqui assim, dessa forma, porque está chegando a hora, porque o Senhor está voltando. Jesus está com todos os sinais aí. Aquele que crê e conhece a palavra está vendo. Então o Senhor está dizendo que é tempo da gente se levantar e se colocar em oposição mesmo, para resgatar, ser usado para resgatar as almas para Jesus. Não é tempo de ficar mais na defensiva, não é tempo de ter medo. Lança fora o verdadeiro amor ao Senhor, ele lança fora todo medo. O Senhor quer você guerreando. Conta-se uma história que quando o exército dos Estados Unidos estava guerreando contra o Vietnã, a estratégia deles era o quê? Quando os soldados do Vietnã vinham contra os Estados Unidos, contra o exército dos Estados Unidos, a estratégia que eles tinham era só de se defender. Então os soldados do Vietnã vinham e matava e destroçava as tropas americanas, mas eles não tinham ordem para perseguir o inimigo, para ir atrás do inimigo e vencê-lo. Então o que acontecia? Eles ficavam ali, o povo do Vietnã vinha, perseguia eles, derrotava eles, mas eles não podiam fazer o contrário, perseguir. E qual era a estratégia que eles usavam? A defensiva. E assim foi muito tempo que eles foram derrotados. Os americanos, eles tinham ordem de não atacar, por assim dizer, mas apenas se defender quando as tropas adversárias vinham na investida. Os vietnamitas faziam investida contra os americanos, matavam vários deles e então recuavam para a fronteira e fazia novamente ali, se preparavam para atacar novamente, para destruir novamente. E os soldados americanos não tinham permissão de persegui-los. Eles não tinham permissão de passar além da fronteira e perseguir ele. Por quê? Porque eles só tinham a estratégia de se defender. E eles estavam fracassando. Os Estados Unidos não tinham estratégia de vitória. Por quê? Porque eles jamais poderiam vencer a guerra somente na defensiva. Era simplesmente impossível chegar a uma vitória, porque a postura era só de se defender. Não era um combate em que se buscasse a vitória, eles estavam apáticos ali. Ataque de resistência somente, amados, não resolve, jamais vai levar alguém à vitória. Então, somente resistir, somente chegar ali e ver o inimigo vir contra você, você resiste, mas você não vai de encontro a ele, não vai produzir resultados. A estratégia americana que foi empregada contra o Vietnã é semelhante muitas vezes àquilo que nós fazemos. Nós estabelecemos uma linha de defesa e sequer nós cavamos trincheiras em volta dos nossos, da nossa família, para defender os nossos do inimigo, para evitar que o inimigo volte novamente, tenha acesso à nossa vida e à nossa família. Não temos o direito de sair para a guerra a menos que desejemos a vitória. Deus quer que nós nos mantenhamos firmes, que nós perseveremos, quer que nós nos apaguemos todos os dardos inflamados
lados do inimigo com o nosso escudo da fé. Entretanto, ele nunca pretendeu que os seus filhos, lavados no sangue de Jesus, santificados e cheios do Espírito Santo, posicionem-se trêmulos atrás das trincheiras, ocasionalmente recuando até chegar a um lugar seguro. O Senhor não quer que nós vivamos com medo, o Senhor não quer que você viva com medo, que você fique trêmulo, com temor de, eu vou vencer ou eu vou perder. O Senhor, ele te deu fé para você resistir e para você crer que aquilo que ele já tem para você, ele já fez, tudo já está pronto. Você tem que tomar posse e resistir ao maligno. Quando nós entramos em uma batalha espiritual, amados, nós temos que crer que nós já vencemos. O pastor outro dia falou na igreja isso, que quando nós descemos nos nossos joelhos em oração, quando nós levantarmos, nós já temos que estar crendo que a nossa vitória já está na nossa mão. Nós temos que crer na vitória. É para isso que nós precisamos das estratégias. Precisamos conhecer as táticas que Jesus usava para que nós possamos vencer os combates espirituais. E algumas dessas estratégias são ensinadas por Deus. Elas podem garantir resultados favoráveis para você todas as vezes. Nós temos que destruir o maligno antes que ele faça isso conosco. O Senhor deixou bem claro que a obra dele é matar, roubar e destruir. Então nós temos que ir diante do inimigo e destruir as suas obras pelo poder da palavra, da oração, da intercessão, do jejum, da obediência, antes que ele destrua a minha vida e a sua vida, e a sua família, a minha família. Nós devemos mudar de uma guerra puramente teórica e defensiva para uma operação ofensiva. Comece esse novo ano crendo no Senhor, buscando a face do Senhor, descendo na presença dele, resistindo ao maligno. Faça ele fugir, faça ele entender que você tem um dono e que a sua família tem um dono e que o Senhor está voltando para buscar essa igreja que está diante dele, que está buscando a presença dele, e que o inimigo não vai roubar, não vai matar e não vai te tirar da presença do Senhor. Nós precisamos muitas vezes invadir o território do inimigo, localizar onde é que ele está agindo, onde ele está agindo na sua casa, onde ele está agindo na sua vida, onde ele está achando brecha, onde ele está achando legalidade para ele trabalhar. Localize o inimigo, veja na sua mente se são seus pensamentos, veja no seu coração se são seus sentimentos, veja nas atitudes, veja nas palavras que têm saído da sua boca, onde o inimigo está tendo legalidade. Localiza ele. Veja onde o inimigo está agindo e imobiliza ele pela oração, pelo jejum, pela obediência, pela intimidade, pela busca constante. Nesse mesmo capítulo, no versículo 9, o Senhor diz assim, por isso eu lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta se lhes abrirá, será aberta para você, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta se abre. O Senhor já nos deu a senha, o Senhor já nos diz aqui, olha, peça para mim o armamento necessário, a força necessária, a fé necessária, porque, amados, tudo vem dele. Tudo vem dele, todo o armamento que você precisa, toda a estratégia que você precisa vem dele, e ele te ajuda a localizar o inimigo e a imobilizar e fazer ele bater em retirada. Nós precisamos localizá-lo, imobilizá-lo, a fim de que ele não possa mais afetar, que ele não possa mais roubar e matar da nossa vida. As nossas necessidades, a nossa família, a nossa cidade, o nosso país não possa mais ser afetado pela ação do inimigo. A nossa meta, nosso objetivo como cristãos é entrar no território do maligno, invadir as suas fortalezas e tomar os despojos, que são aqueles que o Senhor veio e pagou o preço para buscar. Nós precisamos. João Batista, ele afirma em Mateus 3:10 assim, o machado já está à raiz.
das árvores. O machado já está à raiz, o Senhor está voltando, o machado está a tempo de cortar a raiz. Contudo, muitos cristãos então estão passando o tempo lidando com as folhas que estão caindo, com as circunstâncias externas, com os problemas que temos enfrentado. Paulo fala assim: a nossa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso de glória, da glória eterna. Vamos parar de ficar nos preocupando, nos movendo só pelas circunstâncias, pelos problemas, mas que nós nos voltemos para o Senhor e entendamos que precisamos guerrear uma guerra e vencer o maligno através da palavra do Senhor. Que você venha entender isso. Que o Espírito Santo, que o machado está a ponto de golpear a raiz. E em vez de golpear com o machado do Espírito Santo, com a palavra de Deus, a raiz dos problemas espirituais, as pessoas estão se preocupando somente com as circunstâncias. Que nós venhamos vencer o poder do pecado, o poder da doença, o poder do maligno, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Deus nos chamou e nos formou, nos chamou para que nós formemos um exército forte, engajado, mobilizado, que siga em frente, abrindo trilhos no território do inimigo, sem ceder 1 centímetro, sem desistir 1 centímetro, se lembrando de que essa é uma batalha puramente espiritual e de que nós só podemos vencê-la se nós lutarmos ofensivamente pela palavra do Senhor, pelo poder do Espírito Santo,